Pessoal, nós vamos ter racionamento de energia elétrica e podemos ter apagão. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam a diferença de racionamento para apagão e como que isso pode acontecer. Eu já vou começar diferenciando o racionamento do apagão, explicando o que é o racionamento. O racionamento é quando você tem que usar uma menor quantidade de energia que você poderia usar em condições naturais. Depois eu vou explicar o motivo da gente estar vivendo isso hoje. O racionamento ele pode acontecer de uma forma simplesmente econômica. Você vai usar uma quantidade menor de energia porque a energia vai ficar tão cara que você não vai conseguir, por exemplo, ligar o ar-condicionado e vai ter que tomar banho frio. Isso é uma forma de racionamento. O racionamento pode partir também para uma forma deliberada de racionamento por questões emergenciais. Por exemplo, o sistema elétrico não consegue fornecer a quantidade adequada de energia e ele precisa desligar bairros de cidades e desligar determinados blocos de energia para priorizar aqueles mais importantes. Por exemplo, vão desligar a cidade e vão deixar os hospitais ligados, porque os hospitais são, entre aspas, mais importantes e mais prioritários. Como o racionamento pode acontecer de uma forma mais radical, que é desligando a eletricidade dos bairros todos os dias por muitas horas. Depois eu vou falar com vocês sobre a possibilidade disso acontecer. Mas vamos falar agora sobre o que é o apagão. O apagão é quando falta luz. Então existe uma diferença entre racionamento de energia, o que vai acontecer, já está definido que vai rolar o racionamento de energia, e o apagão, que é uma coisa que pode acontecer. Agora vamos falar das causas desse racionamento e desse possível apagão. Segundo o governo, nós temos uma quantidade pequena de água nos reservatórios para produzir energia elétrica. E por causa disso, o governo teve que despachar a geração de geradoras térmicas. Essas geradoras térmicas, elas produzem a energia elétrica utilizando combustíveis. Então, já dá para entender que a energia elétrica produzida por essas geradoras, ela é muito mais cara que a energia elétrica produzida pela água. Então, o racionamento econômico já começa aí. Já teremos agora no Brasil a energia elétrica bem mais cara do que a energia elétrica era antes. Então, naturalmente, o racionamento já vai acontecer de forma econômica. Podemos ter o racionamento prático, esse em que o governo vai desligar a energia para que determinados bairros fiquem sem energia por algumas horas para que poupe energia? Gente, a gente pode ter isso politicamente. Por quê? Nós estamos vivendo nesse momento a privatização do sistema Eletrobras, que é grande parte do sistema elétrico brasileiro. Então, para gerar um pouco de medo nas pessoas a respeito do que pode acontecer se a gente não tiver investimentos privados, eles podem até desligar a energia de alguns pontos para falar que nós precisamos de investimentos no setor para que tenhamos a energia elétrica de qualidade. Para quem sabe a história do Rio de Janeiro, o que eles estavam fazendo? Eles estavam entregando a água para as pessoas com barro e mau cheiro para privatizarem o sistema de tratamento de água do Rio de Janeiro. Conseguiram privatizar e voltaram a água para a situação normal. Para quem é do ramo, eu sou engenheiro ambiental, eu estudei tratamento de água, sabe que essa coisa de tirar a coloração da água, que é a turbidez, e tirar o mau cheiro da água é a parte mais fácil do tratamento. Assim como manter o sistema em funcionamento sem apagão é a parte mais fácil hoje, porque nós temos uma quantidade muito grande de geradoras térmicas, mesmo que, misteriosamente, nossos reservatórios de água estejam vazios. Então, com a capacidade de geração que a gente tem hoje, é tecnicamente impossível cogitar racionamento do tipo desligar a energia elétrica ou o racionamento é do tipo interrupção total, que é o apagão. Isso não é tecnicamente possível na situação atual do Brasil, porque nós temos geração térmica capaz de suportar
toda a carga brasileira, mas eles podem fazer com que a energia caia no Brasil, principalmente se a gente começar a ter um movimento muito forte contra a privatização da Eletrobras. Eles podem usar isso como sendo um mecanismo aí para convencer as pessoas que essa privatização precisa acontecer. Agora, uma coisa que nós precisamos conversar, e é muito importante falar sobre isso, o que nos levou a este momento de falta de água nos reservatórios? Será que realmente nós tivemos poucas chuvas e tivemos motivos realmente para acabar com a água nos reservatórios? A gente precisa raciocinar esse ponto, pessoal. Olha, nós estamos vivendo um momento de pandemia e neste momento de pandemia, com crise econômica, nós tivemos grande parte da indústria brasileira desativada. As pessoas estão com uma menor capacidade de consumo. É natural que as pessoas consumam menos energia elétrica do que antes. Só que nós não tivemos esses racionamentos nos anos anteriores, mesmo com a indústria a todo vapor e mesmo com o povo consumindo bastante, como por exemplo em 2014, quando a gente estava com o menor desemprego da nossa história. Nós tivemos o acionamento de térmicas em 2013, mas nós não cogitamos apagão, nem cogitamos racionamento de energia em 2013. O que está acontecendo com os nossos reservatórios? Eu explico para vocês. Já era a intenção deste governo acionar as geradoras térmicas. Para vocês entenderem, quando o governo aciona geradoras térmicas, eles fazem com que os donos dessas geradoras térmicas ganhem muito dinheiro. Eu vou dar a ideia para vocês de duas pessoas que possuem geradoras térmicas no Brasil: Joesley Batista e o Jucá, do Grande Acordo Nacional. Quando você entra no estágio que nós estamos entrando hoje, que é falta de água nos reservatórios, os geradores térmicos, eles vendem a energia para o sistema elétrico pelo preço que eles querem. E nós, como nação, porque a gente tem que garantir a segurança sistêmica, ou seja, para evitar o apagão, a gente tem que pagar o preço que eles colocarem na energia. Então, é muito plausível, até mesmo a pessoa que confie no atual governo, é muito plausível que, usando o próprio cérebro, ela chegue à conclusão que essa falta de água nos reservatórios é uma coisa que foi causada para a gente chegar nesse momento do despacho, ou seja, da contratação da geração térmica. E como que causaram essa falta de água nos reservatórios? São várias as possibilidades. A gente tem que começar pelo desperdício de energia elétrica através da mudança do horário de verão. Ele pode não ser tão significativo, mas é um desperdício de energia elétrica, e é preciso considerar que o nosso sistema estava acostumado com o horário de verão. Quando a gente muda esse sistema, são vários efeitos que acontecem. Você trabalha, né? Você não vai acordar no horário que seria um horário natural. Você tem na cabeça que você está acordando mais cedo, mas biologicamente você está acordando no mesmo horário solar, porque o sol amanhece mais cedo. Então você tira o horário de verão, você começa a gastar a energia 1 hora a mais do que você gastava antes do horário de verão. Mas não é só por causa das lâmpadas. Imagine que por causa do horário de verão, você vai chegar em casa 1 hora mais tarde do que você chegaria se a gente estivesse no horário de verão. Então, por causa da retirada do horário de verão, você vai chegar em casa, a água da caixa d'água vai estar mais fria. Você vai usar mais energia elétrica para aquecer o chuveiro. As empresas vão ficar com as lâmpadas ligadas 1 hora a mais, e tudo isso vai contribuindo, obviamente, para um consumo maior de água. Isso é a parte técnica inquestionável e não conspiratória. Agora, umas reflexões que a gente precisa fazer. Essas empresas que vendem energia elétrica, essas empresas têm o interesse de ganhar dinheiro com a venda de energia elétrica. Será que não teve um desperdício da água nos reservatórios? Isso porque é possível que um reservatório de água, ele gere energia, ou seja, a água passa pela turbina para gerar energia, mas é possível também que os reservatórios simplesmente deixem a água
passar diretamente para os reservatórios esvaziarem, que é simplesmente verter a água. E nesse momento eu gostaria que você refletisse, indiferente do partido que você apoia, mesmo que você seja apoiador do Bolsonaro, que você refletisse da seguinte forma: se nós não tivemos uma mudança tão grande assim no ciclo de chuvas, nós não tivemos um período de extrema seca para falar que está faltando água nos reservatórios, e nós tivemos uma diminuição do consumo de energia, porque a indústria está parada, a gente está em pandemia, as pessoas estão consumindo menos. Será que justifica os reservatórios estarem vazios? Eu acredito que a água foi desperdiçada exatamente para a gente chegar neste ponto de contratação da energia termoelétrica. A energia termoelétrica enriquece pessoas. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é usar esse possível apagão e esse racionamento como justificativa para privatizar o sistema elétrico brasileiro. Ao privatizar o sistema elétrico brasileiro, a gente vai partir para o consumo de energia produzida a gás. E esse gás não vai ser o gás do pré-sal, nem vai ser o gás de uma parceria com países vizinhos. O Brasil está começando a fechar um negócio de consumo do gás vindo dos Estados Unidos. Será que isso te chama a atenção sobre o que está acontecendo nesse momento? Nós teremos uma substituição da produção da energia hidrelétrica, nós temos uma abundância de água, muito potencial de geração de energia hidrelétrica, e nós vamos substituir essa geração de energia hidrelétrica pela geração de energia a gás. E nós não vamos usar o gás brasileiro, nós vamos comprar o gás dos Estados Unidos. Eu acho que você entendeu o que está acontecendo, né? E agora eu queria refletir com vocês uma campanha que aconteceu há alguns anos atrás, e eu inclusive fiz um trabalho acadêmico a respeito dessa campanha como sendo uma sabotagem ao sistema elétrico brasileiro. É uma campanha contra a construção da usina de Belo Monte e de muitas outras usinas hidrelétricas que seriam construídas no Brasil. Foi ali que começou a grande perseguição contra a presidenta Dilma. E lembrando que o Jucá, do Grande Acordo Nacional, é dono de usina termoelétrica. E essas usinas de políticos foram construídas durante o período do Fernando Henrique, no momento em que ele trouxe a mesma coisa que o Bolsonaro está trazendo hoje. Possibilidade de apagão e garantia de racionamento. Vamos pensar com nossas próprias cabeças e vamos agradecer a essa turma que nos contemplou com os protestos contra a nossa soberania energética. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem... Ai, tudo. Presidente Dilma, nós não queremos que no futuro, ao estudarem a história do país, vejam que tivemos a oportunidade de deixar um lugar mais saudável, justo e responsável, e nada fizemos. Pense no Brasil em que seu neto vai crescer.